Olá, alunas e alunos do Estratégia Concursos. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de Administração de Empresas aqui do Estratégia. E a gente falando agora de administração de materiais, a gente está numa fase introdutória de administração de materiais. A gente vai conhecer os principais objetivos de administração de materiais, tá bom? Antes disso, a gente vai falar um pouquinho da cadeia produtiva, da cadeia de valor, para você entender o que é esse processo. É importante você entender, enxergar o macro, olhar o todo, antes da gente ir mais a fundo ainda. Então vamos começar com a cadeia produtiva, a chamada cadeia de valor, tá certo? Veja lá. A administração de recursos materiais é a atividade responsável pela gestão de todo o fluxo de material, né? Essa gestão acontece ao longo de toda uma cadeia produtiva. Vou mostrá-la aqui para você. Ela engloba, portanto, todo o fluxo dessa cadeia produtiva. E ela tem vários nomes, tá? Ela pode ser chamada gestão da cadeia de suprimentos, cadeia de valor, value chain em inglês, né? É assim que se escreve, ó, value chain, às vezes aparece em inglês. Value chain, tá certo? Ou mesmo de forma genérica, logística. Às vezes a gente vê até em prova de concurso, né, genericamente o termo logístico empregado para toda a cadeia de valor, embora a logística tenha uma abrangência um pouco maior, mas às vezes aparece como logística também. Veja a definição de Marco Aurélio Dias, que é uma das grandes referências em administração material do ponto de vista acadêmico. Veja a definição dele para administração de materiais. Conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, isso a gente vai ver mais lá na frente, essa decisão aqui, mas isso aqui que é o mais importante, ó, destinado ao quê? A suprir as diversas unidades com os materiais necessários, tá? Ao quê? Ao desempenho normal das respectivas atribuições. Então veja, a administração de material vai precisar o tempo todo suprir as unidades, portanto você está falando basicamente de clientes internos, né? Basicamente do processo produtivo. No final do dia, o mais importante é a fábrica vai pedir matéria-prima para ser transformada, a fábrica vai pedir materiais necessários para executar o processo produtivo e a administração de materiais vai ter que ter isso no estoque e vai ter que fornecer isso imediatamente, no momento que é pedido, no local onde é pedido, com a qualidade que é pedido, no volume que é requisitado, esse tipo de coisa, tá certo? Veja lá, com os materiais necessários. Então eu não sei qual é o material, não sei qual é o volume, mas o gestor de materiais tem que saber. Ele tem que saber qual é a demanda prevista, qual é o tipo de produto que vai ser produzido e comprar as matérias-primas, os materiais todos necessários para a produção de tudo isso, tá? E a principal função dele vai ser suprir as unidades. Fulano pediu, tá aqui. O outro pediu, tá aqui. O tempo todo o trabalho do gestor de materiais é esse, tá certo? Como fazer isso? Reduzindo custo, conseguindo empregar os recursos da melhor forma possível e sendo o mais eficiente possível, tá bom? Tem um monte de coisa para a gente conversar, mas vamos aos poucos. Veja lá, considerando que há uma determinada demanda para o produto ou serviço em questão, o ciclo se inicia, e aqui eu vou falar um pouquinho do ciclo, eu vou mostrar no próximo slide, fica até mais fácil, na identificação ou mesmo desenvolvimento do fornecedor. Então começa lá em identificar quem é o fornecedor, aí você vai comprar o bem do fornecedor, comprar o material do fornecedor, né, transportar, esse material tem que chegar até você vai receber, fazer toda a inspeção, etc. Vai armazená-lo internamente ainda como material, vai movimentá-lo internamente, né, para a linha de produção, provavelmente, aí ele vai virar produto, ele vai ser transformado, ele vai sair do outro lado como um produto acabado, esse produto acabado vai ser armazenado de novo, né, agora como produto acabado, e depois você vai expedir esse produto acabado para o distribuidor ou entregá-lo direto ao cliente final, tá? O que muitas vezes inclui a sua própria distribuição e transporte até o ponto de venda. Para você enxergar, é disso aqui que eu estou falando, tá? A gente começou aqui, ó, na identificação do fornecedor. Veja que antes da identificação do fornecedor, você tem que ter uma demanda prevista. Então, o que é isso? O processo, primeiro que ele é cíclico, né? Mas antes de falar disso, você tem um processo contínuo. O primeiro ponto do processo, aqui o ponto zero do processo, é saber quanto eu vou precisar. Como é que você descobre quanto você vai precisar? Você precisa saber quanto que o consumidor, o usuário, vai comprar lá na outra ponta. Então o usuário vai comprar 10, você precisa comprar 10 aqui no começo para produzir os 10 que você tem que vender para o varejista que vai vender isso para o consumidor lá na ponta. Tá? Então essa previsão de demanda nem é uma coisa que especificamente o gestor de material conduz ou lidera. Na verdade, você tem a área de vendas, a própria área de produção, o financeiro dá os seus palpites também, e sai de lá um grande número, mas o gestor de material tem que estar com essa informação a mais atualizada possível, porque é com base nela que ele vai buscar esse material necessário junto aos fornecedores. Tá? Então começou a cadeia aqui, identificou-se a demanda, o pessoal de marketing vai lançar um novo produto, vendas disse, bom, eu vou conseguir vender tanto, financeiro falou, eu preciso que venda mais, porque tem uma lucratividade, tem uma margem boa, eu quero que venda um pouco mais, aí vendas fala, então tá, eu consigo vender um pouco mais, aí o gerente da fábrica fala, bom, para produzir esse volume todo eu preciso de tanto de matéria-prima, beleza, é esse número. Aí esse número chega para você. Aí você vai precisar identificar o fornecedor. Você vai olhar lá seu cadastro de fornecedor, a gente vai falar disso em um outro momento. Tá bom, para esse tipo de material aqui, eu tenho essa meia dúzia de fornecedores, vamos ver de quem que eu vou comprar, etc. Aí você efetua a compra, tá certo? Você vai lá, faz
o seu pedido de compra, coloca o seu pedido de compra e beleza, a coisa começa a funcionar. Aí o material vem, ele vai ser transportado, ele vai ser recebido. Quando ele é recebido, ele passa por todo um processo que a gente vai ver mais adiante também. Você vai receber o material, fazer as conferências quantitativas, qualitativas, as inspeções técnicas e finalmente você vai pagar o fornecedor. Tá? Aí esse produto esse material ainda vai ser armazenado internamente até o momento que ele é solicitado. Veja lá. Aí ele vai ser movimentado internamente. Muitas vezes você guarda o material no local, no seu almoxarifado, no seu estoque, e a linha de produção está lá. Às vezes está até num outro lugar, num outro site, eventualmente até numa outra cidade. E você vai ter que movimentar isso até lá. É a chamada movimentação interna. Note que o ideal não é você ter justamente o material que você vai precisar transformar numa cidade e a fábrica na outra, né? Vai ser um problema terrível, porque aí o cara vai falar para você, preciso de material hoje, só que você 2 dias para o caminhão chegar lá. Então, não é o ideal, mas às vezes acontece, não está tão perto assim. Você tem que ter preocupações, então, com o local onde você vai alocar, com essa movimentação pré-produção, tá certo? Aí ocorre todo o processo de transformação, um processo fabril típico, né? Então entra de um lado matéria-prima, os insumos todos, aquilo tudo é transformado e sai um produto acabado do outro lado. Estou simplificando ao máximo, tá, gente? Mas é isso. Aí você vai estocar esse produto final, de novo, né? Então veja que você armazena aqui o material inicial e depois você estoca o produto final também. O produto final não sai e já vai para o consumidor. O produto final sai, vai para o estoque, aguardando o momento dele ser expedido, tá? Aí sim vem a expedição. Bom, então tá, então esse produto está vendido, precisa entregar, aí você faz todo o processo, embala, o processo eventualmente de unitização da carga, para facilitar transporte, assim por diante, e aí você distribui através da sua rede de distribuição toda, e isso chega ao cliente final. Nota que a gente nem falou das estratégias de venda, que a gente também vai endereçar isso num outro local, num outro momento, né? Quais são os canais, a venda direta, a venda através de intermediários, isso tudo está ligado a essa cadeia produtiva, mas veja que é uma outra atividade que não é o gestor de materiais que conduz, né? Então alguém vai vender, existe uma estratégia de canais da organização, a venda vai ser feita para os clientes finais, e aí de novo ele recebe essa informação, fala, olha, vendeu, precisa mandar para fulano de tal. Aí o gestor de materiais também está ali preocupado com a distribuição, fala, bom, então isso vai para lá, toma aqui, contrata transportadores, e aí despacha tudo lá para fora. E o processo não para nunca. A partir do momento que você vê, imagina que isso é cíclico e você tem milhares de processos ao mesmo tempo funcionando juntos, tá? Então, enquanto você está entregando um, você está comprando o outro. Mas pensando nesse, você acabou de entregar, por quê? Porque o consumidor continua comprando lá e continuam surgindo novas demandas. Se surgem novas demandas, você precisa continuar produzindo, precisa continuar comprando. Então, não para nunca, tá? O processo é cíclico. 2 coisas importantes para você entender aqui. A continuidade desse processo, que vai desde o fornecedor até a entrega do produto acabado para o seu cliente. E segundo, esse processo não vai parar. Ele está o tempo todo funcionando e vários ao mesmo tempo, cada um num ponto específico desse ciclo. Tá bom? Vamos lá. Vale lembrar que dentro desse fluxo, a gente tem todo o ciclo produtivo, tá? Completo da organização. Uma coisa legal de enxergar aqui é que você tem 3 grandes partes, tá? Isso às vezes cai em prova, é importante você enxergar. Você tem basicamente 3 grandes coisas aqui. A entrada das matérias-primas, né? E a gente vai ver numa figurinha aqui na sequência, mas você tem deixa eu até puxar aqui para mim, que é melhor explicar do que falar, depois você lê com calma lá. Você tem a entrada da matéria-prima, tá certo? Aí você tem todo o processo de armazenamento e processamento disso dentro da indústria, tá? Então veja, você tem a entrada, quanto que eu preciso comprar com base na demanda, esse é um grande bloco, a compra, a chegada da matéria-prima. Aí você transforma tudo, tá certo? Esse produto vai estar armazenado, vai ser transformado e você viu que depois do produto acabado ele é novamente armazenado. Então esse é o miolo. E depois esse produto acabado ele vai sair. Tá? São 3 grandes blocos e vários autores definem isso e as próprias bancas cobram isso de maneiras diferentes, mas se você entender esses 3 grandes blocos, você consegue resolver muita coisa. Tem a compra, tem a estocagem, a produção, que é dentro, né? E a saída, né? A distribuição. Tá? Então vem de fora, é transformado e estocado dentro e depois sai. Tá? É bem importante você entender essas 3 coisas, que é mais ou menos o que está resumido aí no slide. Veja lá, a compra dos materiais, a transformação em produto acabado e finalmente a distribuição para o cliente final. Tá bom? Veja aqui uma figurinha. Essa daqui é a cadeia, em resumo. Né? Você tem aqui o fornecedor, que também muitas vezes é uma indústria, né? Esse cara aqui muitas vezes tem o próprio fornecedor dele, né? Ele compra de um outro fornecedor e acaba, muitas vezes, fabricando o material que você precisa para produzir o seu produto acabado, tá certo? Mas, resumindo a história, existe um fornecedor antes de você, existe você,
que classicamente, e é assim que a gente sempre enxerga a administração de materiais, e é desse ponto de vista que a administração de materiais é explicada, é do ponto de vista do fabricante, da indústria, né? Então tem um fornecedor do lado de fora, aí você compra desse fornecedor os materiais que você precisa, você transforma isso tudo e aí você vende, né? Aí perceba que tem ali já uma cadeia, tem o atacadista e depois o cliente final. Muitas vezes você não consegue vender para o cliente final, né, que pode ser o consumidor em última instância. É muito difícil você chegar nele diretamente, né, especialmente como uma indústria grande que trata de muitos consumidores. Aí geralmente você vende para um atacadista, um distribuidor, que depois vende para um varejista, e lá no varejista o consumidor vai lá e compra o seu produto final, se a gente estiver falando de bens de consumo, né, que é o exemplo clássico em administração de materiais, tá? Então essa é a cadeia, tá? E dentro dessa cadeia funciona todo aquele ciclo, dentro aqui da indústria, funciona todo aquele ciclo que a gente viu. Determinação da demanda, compra do fornecedor, aí o transporte do material até aqui, a transformação, depois a distribuição do material para o atacadista, distribuidor, varejista, seja lá quem for, e assim vai, tá certo? Ao longo desse processo, e aí isso daqui é importante, estou até botando no PowerPoint, ó. Esse daqui talvez seja um dos maiores mantras ou uma das coisas mais importantes para você saber em administração de materiais. Aliás, isso deriva do professor Hidalberto Chiavenato, que é outra grande referência em administração de materiais no mundo acadêmico. Você precisa fazer tudo isso seguindo essas palavrinhas aqui, ó. Você lembra que a gente viu ali atrás que uma das grandes funções de materiais é disponibilizar recurso no momento que ele é solicitado, né? Geralmente para as áreas internas, para a área de produção. Como e quando? Veja lá, no momento certo, tá? Na quantidade necessária, no local onde ele vai ser utilizado e com o menor custo e a maior eficiência possível. Então, sobretudo essas três coisinhas aqui, ó, no momento certo, na quantidade necessária e no local onde serão utilizados é fundamental, tá? Você vai ter que dar o material quando ele é pedido, naquele momento, o volume exatamente que é pedido e no local que é pedido. Aquilo que eu falei para você, se a produção é em São Paulo, não adianta você entregar o material no Rio de Janeiro. Fala, não, eu entreguei, mas é no Rio de Janeiro, vai produzir em São Paulo, como é que eu vou fazer para trazer daqui para lá, não sei, problema seu. Não, a função do gestor de material é entregar onde o material está sendo solicitado, porque ele vai ser transformado lá, ele vai participar do processo produtivo ali, tá certo? No momento certo, não adianta pedir hoje, você entrega amanhã, é hoje que precisa. Tá? E no volume necessário. Fulano pede 10, fala, não, só tenho 5. Ué, os outros 5, não sei, depois eu compro. Não, volume necessário, local correto e no momento em que é pedido. Tá? Tudo isso, claro, com o menor custo. Tá? Também não adianta você gastar horrores para fazer esse processo. Não, eu faço tudo perfeito, mas eu gasto 10 vezes mais que o meu concorrente. Aí não adianta nada. Do ponto de vista de lucratividade, no final você vai dar um resultado ruim. E mesmo fazendo isso tudo certinho, mas gastando 10 vezes mais que o concorrente, aí não adianta, né? Você não vai conseguir uma equação financeira boa para os seus produtos, tá? Se você fizer isso tudo no menor custo possível, você vai ter justamente essa eficiência que está grifada aqui, que é, no final das contas, a coisa que mais se busca em gestão de materiais, tá certo? Outra coisa a gente já falou, né? A gente fala muito de indústria de transformação, mas esse processo todo acontece também no setor primário, acontece também no setor terciário, tá? Que é o setor de serviços. Aliás, no mundo público a gente está falando basicamente do setor terciário, tá? No setor primário a gente tem basicamente a atividade de extração. Então você pode perguntar, ué, mas o que é o material para uma empresa ou um negócio extrativista, né? Uma cadeia extrativista? Tem um monte de coisa. Né? Então você tem ali, por exemplo, uma indústria de pesca, você tem barcos, você tem os equipamentos, você tem os combustíveis, isso tudo é material que serve para a indústria, mesmo no setor de extração. No setor terciário, por exemplo, como é que isso vai servir para a prestação de serviço? Pensa num hospital, que não é uma indústria, pelo contrário, está prestando serviço, precisa de um monte de material médico, um monte de coisa que é empregada, por exemplo, na cirurgia. Isso é gestão de material puro. Né? Aliás, a indústria hospitalar, ela tem várias características específicas, a gente vai ver mais isso lá para frente, de codificação, etc., que são típicas da indústria hospitalar, no processo de gestão de materiais, né? Que são materiais que são empregados no processo, entre aspas, produtivo do hospital. Né? O hospital, óbvio, ele cuida de pessoas, ele presta serviço, mas isso é como se fosse, de novo, entre aspas, um processo produtivo. O paciente entra, é tratado, eventualmente vai para uma cirurgia e sai de lá curado. Né? Pense sobre esse aspecto. E você emprega um monte de materiais nesse processo. Né? Os medicamentos, todo o material cirúrgico, os equipamentos de proteção, tudo isso é gestão de materiais. Tá bom? Então serve para o setor primário, secundário, terciário. A gente fala o tempo todo de secundário, de transformação, processo fabril, sob o ponto de vista do fabricante, né? Mas serve para tudo isso, inclusive para o mundo público, onde você está falando de prestação de serviço o tempo todo. Tá? Ainda falando de cadeia produtiva, veja lá, para a gente fechar esse ponto, voltando ao ponto que a gente parou, perceba que a gente vai falar o tempo todo aqui
desses processos. E vale aqui trazer a definição, estou dando várias referências aqui, porque são as referências que a gente usa basicamente no curso de administração de materiais. João José Viana, outra grande referência acadêmica, veja o que ele fala sobre administração de materiais. Veja aqui, ó, o planejamento, a coordenação, a direção e o controle de todas as atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o momento da sua concepção até o seu consumo final. Então veja que a definição de Viana ela é um pouquinho diferente, mas ela fala basicamente de um conceito muito usado na administração, que é o PDCA. Né? Em inglês, o que é isso? É Plan, Do, Check and Act, que em português está ali, eu traduzi, planejar, desenvolver, controlar e agir, ou seja, fazer isso tudo, que nada mais é do que a melhor gestão possível de recursos relacionado aos materiais. Tá? Então essa é uma outra definição que cai bastante, também bastante cobrada pelas bancas. A gente já viu aqui Chiavenato, a gente já viu aqui Marco Aurélio Dias, viu agora João José Viana. Eu diria que são os 3 autores mais cobrados em administração de materiais, tá bom? Isso tudo tá... Aí eu junto isso tudo e faço uma coisa só para você, para simplificar o processo todo, tá? Vamos para uma questão? Veja aqui, ó. A administração de materiais pode ser conceituada como um sistema integrado que garante o suprimento da organização no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade referida e pelo menor custo. Acabamos de ver isso, hein? Hidalberto Chiavenato, perfeito? Hidalberto Chiavenato, brasileiro, uma das grandes referências. Veja lá o que suprimento da organização. Então vamos lá. Justamente aquele atendimento das necessidades internas, né, que a gente viu, no tempo oportuno, ou seja, no momento em que é pedido, você tem que ir lá e fornecer o gestor de materiais, na quantidade necessária, no volume necessário. Como é que você vai saber isso? Você tem os dados da demanda, você sabe qual vai ser a demanda, você sabe qual vai ser o volume necessário. Você se planeja e compra, adquire esses materiais no volume necessário para poder fornecer a quantidade exata quando ela é pedida, tá? Na qualidade requerida, tá certo? Então você vai ter lá toda a especificação, tudo que é necessário para a produção do produto acabado do jeito correto, do jeito que o consumidor está esperando. Então, veja, você entregar no tempo correto, na quantidade necessária, na qualidade requerida, aí ele nem está falando do local, né? Chiavenato ainda traz, o professor Chiavenato ainda traz a questão do local correto, que também poderia estar lá. Tudo isso pelo menor custo. Lembra quando eu falei para vocês? Não adianta você fazer tudo isso gastando demasiadamente, gastando mais que os seus concorrentes. Você precisa fazer isso com custos competitivos. Quando você for comprar a matéria-prima do seu fornecedor, obviamente você vai fazer uma concorrência, você vai olhar no seu cadastro vários fornecedores e comparar os preços. Você vai tentar buscar o mais vantajoso para você, que te dê mais prazo. Eventualmente você vai concentrar volume para ganhar descontos, a gente vai falar bastante disso, tá? Mas está tudo certinho, é isso mesmo, essa é uma ótima definição do que é administração de materiais. Aliás, a Sebrasp fala ali, pode ser conceituada como, perfeito, tempo oportuno, quantidade necessária, qualidade requerida, menor custo, maior eficiência, local correto, tudo isso, tá? Questão correta. Vamos agora para os objetivos, gente, veja lá. Levando em conta tudo que a gente já viu, fica mais fácil entender quais são os principais objetivos, tá, da administração de materiais. É possível afirmar que o maior objetivo de qualquer gestor de material é maximizar a utilização de recursos. Já vimos isso e eu vou frisar, porque é importante, às vezes a gente se confunde. Maximizar não significa ter demais. Ah, vou comprar um monte de estoque aqui para nunca faltar. Não é isso. É identificar qual é o volume que você precisa de recurso, identificar desse volume, você maximiza a utilização desse volume. Tá? Você evita perda, desperdício, você não pode ter a mais. Ter a mais é desperdício puro, aquilo lá vai ficar obsoleto, aquilo lá pode estragar se for perecível. Então veja, maximizar a utilização do recurso significa, por exemplo, você evitar de todo modo desperdício, evitar perda, e ter a mais é justamente desperdiçar e ter perda. Então maximizar não é ter demais, é ter o suficiente e utilizar aquele suficiente ao máximo. Então, espremer a laranja é deixar no bagaço o recurso. Tira todo o suco. Não pode sobrar uma gota. Esse é o objetivo principal da administração de materiais, tá bom? Além de maximizar a utilização dos recursos, outro objetivo da administração de material é fornecer o nível requerido de serviço. E a gente vai ver o que é esse nível requerido de serviço na sequência. Veja aqui, ó, o nível de serviço é, em linhas gerais, uma métrica que aponta o percentual de solicitação de material que é atendido. Então, deixa eu voltar aqui que é mais fácil explicar para vocês. Você, como gestor de material, vai receber um monte de solicitação. Então, o fulano vai falar, eu quero isso, o outro vai falar, eu quero aquilo, etc. Então, vamos supor que você recebeu ali 200 solicitações ao longo dessa semana. Quantas você atendeu? No momento certo, com a quantidade correta, com a qualidade correta. Ah, das 200 eu consegui atender 150, né? Em 50 eu não consegui. Eu não tinha, a qualidade não estava legal, foi rejeitada, etc. Então, você atendeu 150 de 200. Qual foi seu nível de serviço? 75%. É tão simples quanto isso, que é 150 sobre 200. Né? Então, o nível de serviço é calculado assim.
é o percentual das requisições que você atendeu satisfatoriamente, né, dividido pelo total de requisições. Se você recebeu 10 requisições, atendeu bem 9, é 90%. E em linhas gerais, e é isso que você precisa saber por enquanto, é tão simples quanto isso, tá? E esse é o outro grande objetivo, né, da administração de materiais, é você ter um alto nível de serviço, tá certo? Ou atingir o nível de serviço ao qual você se propõe, que nem sempre é 100%, a gente vai ver por que depois. Porque isso custa. Você ter 100%, às vezes é caro, é tão caro que não vale a pena. Aí você abre mão e você acha que 90% está razoável. Isso é caso a caso, não tem um número mágico único, tá? Mas é uma decisão da empresa. Vamos lá. Vale lembrar que tudo isso deve ser feito com um custo mínimo, né? A gente cansou de falar disso, considerando que a busca pela eficiência está sempre por trás disso. E como é que você vai buscar? Veja a definição de chiavenato. Vamos ver de novo, embora a gente já tenha falado. Esse é um slide grandão, e eu vou simplificar demais. Depois você lê isso aqui com calma. Essas 3 palavrinhas aqui são mágicas em administração de material, tá? Quantidade correta, no local correto, no tempo perfeito, tá? Você vai ver várias coisas assim. Local correto, tempo correto, no custo correto, com um monte de coisa. Essas 3 aqui são as principais e é basicamente o tripé que Adalberto Chiavenato traz para o mercado. Então você fornecer a quantidade correta, ou seja, o volume necessário, que não é nem mais nem menos, é exatamente aquele que você já tem, porque você tem as informações de demanda, no local certo, ou seja, no local onde muitas vezes o produtor, o transformador, o gestor da fábrica vai pedir, né? E a fábrica pode estar em vários locais, você pode ter várias plantas produtivas, né? Então eu preciso do material na fábrica 1, você tem que entregar lá, no dia, no tempo certo, no dia que ele está pedindo. Olha, a produção vai começar a rodar amanhã às 8 da manhã, tem que estar lá às 7h30 para poder preparar tudo. Então, às 7h30 você vai ter que botar lá na planta 1 exatamente a quantidade pedida pelo gestor da fábrica, tá? Quantidade, local e tempo. Isso é fundamental. Nisso você não pode errar. Esse é o papel principal do gestor de materiais, tá certo? Portanto, a gente pode considerar como principais objetivos, veja lá, maximização, alto nível de serviço, tá certo? Essas duas coisas sempre norteadas pelo menor custo possível, tá bom? Vamos lá. Além dos objetivos da administração de materiais que a gente já viu, né, especialmente aqueles 3, e aqui a gente vai falar de mais várias outras coisas, lembra que eu acabei de falar que além do local, além da quantidade, além do tempo, você vai falar de outras coisas. A qualidade seria o 4º elemento. Tanto é que a gente viu naquela questãozinha do Sebrasp ali que falava de qualidade. Eu acho que ao invés de local, né? Mas a qualidade correta é fundamental também, né? Quando você fornece um material, esse material ele tem que estar revestido das especificações das especificações necessárias daquele material. Você tem especificações de produção. Isso quando a gente for falar de classificação de materiais, a gente vai ver mais a fundo, né? Mas você tem especificações definidas do material. Então ele tem que ter uma certa metragem, ele pode ser que tenha que ter uma cor, uma viscosidade, se ele for um líquido. Você tem uma série de especificações. Quando esse material chega, quando ele é comprado, essa checagem qualitativa vai acontecer para que a qualidade seja correta. E a função do gestor de materiais é garantir a qualidade correta no momento que o material é entregue, tá? O fulano não pode pedir o material XYZ e você entrega lá o ABC. Tudo errado, né? É completamente diferente. Não, mas tá aqui, você não pediu 10? Então aqui 10. Não, mas eu pedi verde, você me deu amarelo, né? Estou exagerando de novo ao máximo no exemplo, mas é isso. Você tem que entregar com a qualidade pré-definida, tá bom? Preço correto, não adianta também você fazer tudo num preço absolutamente fora do razoável, né? Veja, o preço tem que ser competitivo, né? Grande parte do custo de uma organização produtiva é a sua matéria-prima, é a aquisição de material, né? Uma indústria transformadora, uma indústria fabril, grande parte do custo, se não a maioria, é o material que é adquirido. Portanto, você tem que comprar ele a preços competitivos. Você vai ter que localizar fornecedores que tenham preços competitivos no mercado. Não adianta você ter um ótimo relacionamento com o fornecedor, ele entrega tudo certinho, na hora que você quer, com a qualidade perfeita, mas cobra o triplo. Aí é fácil, né? Aí você vai, não, eu faço tudo certo, eu sou o melhor gestor de materiais do mundo, mas eu gasto 3 vezes o que gasta o gestor de materiais do meu concorrente. Não adianta. Então o gestor vai ter que estar sempre eu chamo isso de fronteira, né? Ele vai ter que fazer tudo certo, gastando o mínimo possível, e é muito difícil. Você vai ter que o tempo todo abrir mão de algumas coisas. Ah, eu não consigo comprar com a qualidade 100% porque é caro demais, mas eu tenho uma aqui que é aceitável, está dentro da minha tolerância e é bem mais barato. Então ele vai ter que tomar essas decisões o tempo todo como gestor, tá bom? Continuidade no fornecimento, isso é muito importante. Quando a gente for falar de fornecedor, a gente vai trabalhar isso muito. A ideia é que o gestor de materiais identifique um fornecedor que consiga fornecer continuamente, né? O processo de busca de fornecedor,
é desgastante. Você precisa buscar o fornecedor, cadastrar esse fornecedor, depois se relacionar com ele, negociar, etc. Se você consegue um fornecedor que atende você satisfatoriamente, entrega certinho, na qualidade correta, no tempo correto, o material que você precisa, no volume adequado, o melhor dos mundos é você estender essa relação ao longo do tempo, né? Você ter continuidade no fornecimento. E não um fornecimento pontual. Aí você pede amanhã e fala, hoje eu não posso entregar, você tem que sair correndo atrás de outro. Aí você acha mais um, dali a 3 dias, esse mais um também não pode entregar, você tem que correr atrás de outro. Imagina o trabalho. E isso é custo também, além de tudo é custo. Né? Até porque os fornecedores, eles não estão no seu quarteirão. Eventualmente você vai buscar um fornecedor na China, um nos Estados Unidos, um no seu quarteirão mesmo, mas o outro está num outro estado, e eventualmente você tem que ir lá visitar, negociar, isso é custo, é trabalho, é tempo. Né? Então manter a continuidade no fornecimento é um outro grande objetivo de administração de materiais. Veja que são outros objetivos além daqueles que a gente já viu lá atrás, né? De tempo, de quantidade, né, enfim, são outros aqui que a gente está vendo. A gente está vendo agora qualidade, a gente está vendo agora continuidade no fornecimento, mas tudo isso é importante para a gestão de material, tá? Preço, tá certo? Competitividade. Outras coisas, aqui veja que é bem específico. Você precisa de fornecedores, né, ou você precisa ter um processo de gestão de material que consiga registrar de forma correta e apropriada, do ponto de vista contábil, todo esse processamento. Isso é informação gerencial pura, né? É impossível você ter um processo de gestão de materiais sem um processo robusto de informação gerencial. Quando a gente vai falar de classificação de materiais, um pouquinho mais adiante, você vai ver que isso é fundamental e isso acontece. Você precisa conseguir classificar os materiais, capturar todas as informações desses materiais para saber quanto você tem, o que está faltando, quando vai faltar, comparando com a demanda que você já sabe que você vai ter. Então, você registrar isso contábil e financeiramente é fundamental para você ter controle sobre o processo, tá? E, obviamente, minimização de custo, né? Eu nem preciso falar isso. Você buscar fornecedores com custos e preços competitivos, você ao longo do seu processo evitar desperdício, né? Você não perder tempo, tudo isso gera custo adicional. Né? Por que perder tempo gera custo adicional? Por exemplo, porque você vai usar mais tempo na produção, você vai ter que pagar mais salário. Isso é custo. Né? Quanto mais rápido a coisa acontecer, melhor é, menos custo você emprega, menos custo você tem. Tá bom? Então, hoje eu não tenho, mas eu vou empregar amanhã, eu vou te entregar esse material amanhã. Então, a fábrica que ia rodar hoje vai rodar só amanhã. Mas os funcionários que você tem hoje, que não vão estar fazendo nada, eles vão receber pelo dia de hoje. Qual foi a produção? Zero. Então, veja, você está empregando recurso e você não está gerando resultado. O que é isso? Ineficiência pura. Tá? Então, minimizar custo é aquilo que eu falei, é você utilizar o máximo recurso que você tem. Então, todo mundo que você tem empregado tem que estar trabalhando o tempo todo, né? Produzindo o tempo todo, gerando resultado para justificar justamente esse investimento que é feito. E tudo é investimento. Você tem investimento em gente, investimento em material, investimento em bens permanentes, em prédios, em edifícios, em veículos. E tudo isso precisa estar produzindo o tempo todo para você ser eficiente. Tá certo? Questão, gente. Qualidade do material, quantidade necessária, prazo de entrega, preço, condições de pagamento são pré-requisitos da administração de material para abastecer continuamente determinada empresa com o material necessário para suas atividades. Veja que eu estou forçando a barra aqui em questões de conceito, em questões de definição, para mostrar como cai. Essa aqui é uma questãozinha do Banco Central. Né? Veja que fala da qualidade, fala da quantidade, fala do prazo de entrega, fala do preço, condições de pagamento, entra em negociação já, né? Para abastecer continuamente. Veja que são basicamente todos os objetivos que a gente viu aqui. Né? Qualidade, quantidade, prazo, preço, abastecimento contínuo. Está dizendo que tudo isso é importante. E é. Você já viu que é. A questão está certíssima. Questão correta. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma. Não tem. Falamos dos objetivos. Lembre-se sempre, Hidalberto Chiavenato, né, aqueles objetivos, entregar no tempo em que o negócio no tempo em que o material é pedido, tá? na quantidade exata e no local correto. Esses 3 pontos, no dia, no tempo, a quantidade solicitada e o local, isso é fundamental. Além disso, a qualidade, o preço, a continuidade no fornecimento, isso tudo tá no escopo também. Professor, tem uma lista fechada? Não tem uma lista fechada. Cada autor, tem autor que a Venato fala dos 3 e depois fala de outros. Tem vários autores. Marco Aurélio Dias, você tem Ronald Ballou, você tem Francisquini, você tem vários autores e cada um lista ali uma lista de objetivos. Mas o mais importante é você, lendo um eventual objetivo que a banca traz, você tendo esse discernimento, você vai, mas será que cabe ou não cabe? Né? Um objetivo é você ter estoque até o teto para se cobrir de eventual falta. Isso é um objetivo? Não é um objetivo. Isso é eventualmente desperdício, isso não é ser eficiente. Né? Então você precisa, sabendo qual é o objetivo proposto pela banca, ver se encaixa ou não encaixa. Tem uma lista fechada de 3, 4, 5, 7? Não tem.
né? Você pode listar aqui 10, 12, 15 objetivos de materiais. O que importa é você ter esse discernimento para saber se isso faz sentido ou não faz. Na busca de eficiência, na redução de custo, na maximização do emprego dos recursos, tá? E, sobretudo, nessa questão de você fornecer material para a área quando ele é requisitado. De preferência, no tempo correto, né? No local correto e na quantidade correta. Aí você está falando, você está fechando a conversa de objetivo de materiais. Tá bom? Eu vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.